Gênesis capítulo 42. Continuando essa história maravilhosa de José, né? Então, José agora já é governador no Egito. Já se passaram os 7 anos onde houve muita fartura e ele fez a reserva de 1/5 de toda essa fartura. E provavelmente já era mais ou menos já 1 ano já de fome, quando Jacó foi informado que havia mantimento no Egito. E aí Jacó mandou os seus 10 filhos descerem para comprar mantimentos. Por que os 10 filhos? O mais novo dele era Benjamim. Benjamim era filho da Raquel, irmão de José. Lembra quando Raquel teve Benjamim, ela veio a falecer. Então, esses 2 filhos são de Raquel, aquela esposa por quem ele quis primeiro ter essa esposa, que ele trabalhou 7 anos para ter ela, mas Labão, o pai de Raquel e de Lia, entregou primeiro Lia a Jacó. E a esposa amada dele era Raquel, e teve esses 2 filhos, José e Benjamim. Então ele mandou seus 10 filhos para o Egito e ficou em casa com Benjamim, porque ele disse: Não quero que suceda uma desgraça com o meu filho, assim como já aconteceu com meu filho José. E partiram os seus 10 filhos para comprar alimento, e eles foram numa caravana de estrangeiros, porque nessa época a fome assolava Canaã. Então eles estavam fazendo caravanas e indo lá para o Egito comprar alimento. E também em caravana era mais seguro, porque para não ser pego por salteadores. Então, assim, José era o governador do Egito e ele que vendia o mantimento aos povos da terra. Não é que ele vendia para todo mundo, mas ele vendia principalmente para quem vinha de outros povos. Para quem era de dentro do Egito, eram outras pessoas que vendia, mas quem vinha de fora era ele. Porque havia um cuidado de vender para as pessoas de fora, porque também eles podiam ser espião, eles podiam estar armando contra o poder ali do Egito. Então, esse era o cuidado de José, olhar todos os povos de fora que vinham, pela sua própria supervisão, olhar isso. E quem sabe no coração dele também tinha, quem sabe vem aqui os meus familiares. Só Deus, né? Sabe todos os mistérios do coração. E quem chegou lá para comprar? Os irmãos de José. E eles se prostraram diante de José com a face ao chão. Dá para lembrar do primeiro sonho que José teve, né? Lembra dos feixes, que ele viu um feixe erguido, que era ele, e os outros feixes se curvando perante ele. Olha o sonho se revelando toda nessa passagem e mais para o final também se revelando o sonho. Então, logo que viu seus irmãos, José os reconheceu e falou duramente com eles: De onde vocês vêm? E eles responderam: Viemos da terra de Canaã comprar alimento, meu senhor. Imagine como José, o coração dele devia estar assim aceleradíssimo, a respiração. E ele assim também não queria que eles reconhecessem quem era ele. E ele falou duramente com eles e o inquiriu. Então, mas eu vejo quanta emoção estava passando aqui dentro de José, quanta emoção. E assim o José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram José. Ainda mais o povo egípcio também, eles tinham aquele hábito de pintar os olhos, então mudava bastante a expressão. E aqui, em média, José já deveria ter uns 36 anos. Então já havia que 17 anos, o menino ainda está meio na puberdade, tendo as suas transformações de rosto, de corpo. Então provavelmente não tinha como reconhecer José mesmo, ainda mais numa posição tão elevada, né? E José questionou eles e afirmava: Vós sois espiões. E para verificar a terra, para ver onde tem pontos desprotegidos, você vieste aqui. E eles falaram: Não, Senhor, nós não somos espiões, nós somos teus criados. Viemos tão somente comprar alimento. Nós somos filhos de um único pai. Nós somos sinceros.
Olha só, sinceros em ser filho de um único pai, mas sincero no proceder, justo no proceder, tem as incógnitas, né? Aí ele falou: nós não somos espiões. Entretanto, José insistiu: não acredito em vocês. Vocês vieram aqui para ver os pontos vulneráveis da terra. Aí eles começaram a se justificar, né, para José: olha, nós éramos 12 irmãos, agora nós somos em 11. O mais novo ficou com o nosso pai. O José, quer dizer, o outro filho do nosso pai já não existe mais. E José ficava ali firme, inflexível, e falando que eles eram espiões. E falou assim: eis que eu vou provar vocês, pela vida de Faraó. Vocês não vão partir daqui primeiro, sem antes que vocês tragam o irmão mais novo, que é Benjamim, o próprio irmão de José. José devia pensar no coração: meu pai também deve gostar de Benjamim, e eles devem, se eles continuarem com aquele mesmo coração que eles fizeram comigo, eles podem também machucar Benjamim. Então aqui ele fala para enviar Benjamim. E eles falam assim: provareis vossas palavras e se confirmará se a verdade está em vós ou não. Se não pela vida de Faraó, vocês são espião. Quer dizer, se vocês não fizerem isso, vocês são espiões. Aí colocaram eles na prisão, ele colocou os irmãos na prisão, deixou eles lá 3 dias. No terceiro dia, José propôs o seguinte para eles: olha, eu temo a Deus. Olha que José fala para ele: eu temo a Deus. E não falou dos deuses do Egito. Eis o que farei para ter de salvo a vida de vocês. Se vocês são sinceros, olha só, Jacó está provando o quê? O caráter. O caráter. Mesmo nós sendo do Senhor, nós recebendo o Senhor no nosso espírito, quando a gente recebe Cristo como nosso Salvador e Senhor, não significa que nosso caráter foi mudado. Nós precisamos passar pela nossa vida aprendendo a mudar, santificar o nosso caráter pela palavra de Deus. Por isso que numa grande família, aqui que nós vemos na casa de José, nem todos têm o caráter refinados como o ouro. José teve o seu caráter refinado como ouro aqui no sofrimento do Egito e hoje ele pôde estar como governador. Ele aprendeu pelo que ele sofreu e ele foi aperfeiçoado no aprendizado. Nós também podemos aprender com a alegria? Podemos, mas nós, na alegria, nos 7 anos de abundância, como mostra, muitas vezes nós não refinamos o nosso caráter, nós desfrutamos da alegria, daquela abundância. Mediante o sofrimento, nós somos muito mais fáceis e moldados, como um barro na mão do oleiro. E aqui nós vemos José provando seus irmãos, dizendo assim: se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia, quanto os demais vão lá levar mantimento para a família, e depois tragam aqui o irmão mais novo de vocês. Aí vocês vão provar se vocês são sinceros. Então, eles começaram a conversar entre eles, os irmãos. Só que eles começaram a conversar entre eles na língua lá deles, de Canaã, no hebraico. Só que no Egito era outro idioma que falava. E o que José fazia? José usava intérprete para falar com eles, mas José também entendia o que eles estavam falando. E eles estavam falando entre eles: olha, tá vendo o que nós fizemos? Somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos a nosso irmão. Nós vimos a aflição dele quando a gente foi vender ele, e a aflição dele pedindo misericórdia para nós, e nós não atentamos para isso e nós vendemos ele. Aí Rubens acrescenta e diz assim para os irmãos: eu não falei para vocês não cometerem tamanha falta contra o menino? Olha agora o que está acontecendo com nós. Nós estamos sendo cobrados pelo sangue do nosso irmão. Então, imagine a consciência desses moços por todos esses anos verem seu pai sofrendo, a consciência deles
agora estando aqui na presença de José. E aqui eu quero relatar que Judá está aqui no meio deles, viu? Lembra que Judá, ele tinha ido morar fora da casa dos seus pais? Com certeza Judá voltou a morar com os seus pais, porque aqui está os 10 irmãos que desceram ao Egito. E aqui depois, então, o que José faz? José pega Simeão, o mais velho seria Ruben, o primogênito. Então, se fosse para pegar alguém que encabeçasse aqui, seria Rubens. Mas talvez, por ele ouvir que Rubens não queria que vendesse ele, talvez ele pegou Simeão. E talvez também ele deixou Rubens, que como Rubens é o primogênito, ele teria a responsabilidade maior de voltar para a terra de Canaã e trazer Benjamim. Então, o que ele fez? Ele prendeu Simeão, acorrentou Simeão e prendeu Simeão diante dos olhos dele. E falou: então, olha, vocês vão voltar agora para Canaã e vocês só vão, o Simeão só vai ser liberto quando vocês cumprirem o que eu falei. E ordenou o quê? Que eles fossem embora, que levasse os alimentos que eles vieram comprar, e assim eles se dirigiram novamente para a terra de Canaã. E os irmãos, o que eles fizeram? Carregaram os jumentos dele, com todo o trigo, com o alimento. E no meio do caminho, à noite, um deles abriu o saco de trigo para dar alimento para o jumento. E qual foi a surpresa dele? Ele encontrou dentro do saco de trigo a sacolinha do dinheiro que era pago por aquele trigo. E eles viram isso e foram tomados de grande pavor em seus corações. Eles ficaram trêmulos e murmuravam: que é isto que Deus nos fez? Quer dizer, o que está acontecendo conosco? Né? Então voltaram para a casa do seu pai e falaram para o seu pai: olha, o governador do Egito, de toda a terra, ele falou asperamente conosco, nos acusou de espião. E nós explicamos tudo para ele, pai. Nós falamos que nós somos 12 irmãos, que um já não existe mais, que o mais novo ficou com o Senhor, tal. E ele quer que nós levemos Benjamim agora, para poder soltar Simeão. E porque o Simeão ficou como custódia. Então Jacó falou: de jeito nenhum vão levar ele. Vocês estão privando dos meus filhos amados. Já chega José, que não existe mais, Simeão, que ficou lá preso, e agora querem levar Benjamim também. Aí Rubens, naquele desespero de ver o pai e de confortar o pai e de dizer para o pai: pai, olha, você pode ficar com meus 2 filhos. Eu deixo a seus cuidados meus 2 filhos. Eles podem até ser mortos se eu não trouxer Benjamim de volta e Simeão. E o Jacó disse: meu filho não descerá convosco, senão eu vou morrer se suceder uma desgraça de viagem a ele. Eu vou ficar na mais terrível aflição e vou descer a sepultura na mais terrível aflição. E assim Jacó determinou não voltar ao Egito e não descer o seu filho mais novo ao Egito. Mas a fome vai perdurar. E aí nós vamos ver o que acontece depois no capítulo 43.